Por que tá escuro assim? Eu não quero criação. Que isso, gente? O que está acontecendo? Cria uma sala convidando pessoas para transmitir comigo. Eu não quero convidar ninguém. Tá? Mas não tô conseguindo. Tô aparecendo. E agora que eu não quero fazer isso? Não consigo ler nada. Pessoal, tá chegando e eu não tô conseguindo me ajeitar aqui com os negócios tudo. Eita, tô no telefone do Marco, não consegui entrar no meu. Amor, me dá uma ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ah, seguinte, vamos apertar aqui. Seguinte. Tutorial. Tá, Que é a primeira live que faz com esse tá. É, gente! Uhul! Demorei para entrar porque não tava entrando pelo meu telefone. Hoje eu tô usando do Marquito, do meu marido. Boa noite, Fafá, Lurdinha, Ritinha, Marcinha, meus amores. Muito bom, Shirloca, Amanda. Demorei, a gente tava aqui, ó, ansiosa já há um tempão para entrar e fiquei tentando. Que loucura! Hoje eu tô no telefone do mozão, porque o meu deu tilt, deu alguma coisa e ele não funcionou. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, minhas Mega Masters amigas, Mega Masters alunas. Vocês são top, tudo de bom na minha vida. Muito boa noite. E eu, mozão, posso te pedir uma aguinha? Você faz essa gentileza? Sim. É, Marcinha, algum problema no meu telefone. Ansiosa? Show ansiedade! Adorei, Ludinha. Adorei. Eu tava aqui já desde 3 minutos antes e entrei pontual, né? Mas o meu telefone não conseguiu fazer a conexão. Enfim, coisas que acontecem nesses tempos tecnológicos, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, com o telefone do Marco. Eu tô entrando, vocês podem ver que a imagem até fica um pouco diferente, né? Que é o telefone dele. Mas estamos aqui, então, juntinhas, né? Nesse dia tão especial que, afinal, chegamos, né? Vamos falar, então, sobre a procrastinação. Era para eu ter falado na terça-feira passada. O telefone tá querendo procrastinar, isso mesmo. O telefone tá tentando o quê? Me sabotar, porque falou assim, ela vai procrastinar de novo, ela não vai conseguir. Hã? O seu travou tudo. Travou tudo? Ixi, meu telefone travou, gente. Meu telefone travou. Deve estar tá cheio de foto, de coisa que tem que dar uma limpada. Então, acho que é isso. Pronto, mas estamos aqui. Consegui superar a minha procrastinação, né? Fizemos uma piada, né? A gente pega um limão e faz uma limonada. E foi muito bom, porque a Robertinha veio, né, na terça-feira, trouxe uma palavra amiga, falou sobre o processo dela da procrastinação, falou um pouquinho de como que as pessoas que têm toque lidam com esse processo de procrastinação. E foi bastante instrutivo para todas nós. Eu pude me recuperar, né, para poder estar aqui hoje da minha procrastinação. Obrigada, meu amor. Se não fosse esse marido, né, gente, salvando minha vida, o que seria de mim? Pois é, ó, a aguinha aqui. E tamo junto. Nós estamos evitando as músicas, né, apesar de que eu amo música, vocês sabem disso, por conta dos bloqueios que o Instagram tem feito cada vez mais com essa questão dos direitos autorais. Então, eu já vou começar, que eu não vou perder tempo, porque, né, a gente fala pra caramba, a gente gosta de falar e a gente tem muito conteúdo para essa noite. Eu quero trazer uma visão bem diferenciada do processo de procrastinação para vocês. Por quê? Procrastinação é um termo bastante novo em termos de linguística. É uma palavra que tem, em média, mais ou menos uns 1.500 anos de criado, porque eu acho que lá há 2, 3, 4 mil anos atrás, né, não se procrastinava. Então, e procrastinação significa
uma ação para depois. Então, quando eu deixo algo, né, que eu precisava fazer agora, ou que eu entendo que eu precisava fazer agora, e eu deixo para um outro momento. Então, procrastinação é uma moléstia dos tempos modernos, né? Então, que se confunde às vezes com preguiça, com outros instintos, mas na verdade existe uma definição, né, muito concisa para procrastinação, e eu vou ler para vocês. Fiz muitas anotações, gente, hoje. Procrastinar é o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. É uma tarefa que você sabe que deve fazer e não é capaz de fazer. É uma lacuna entre intenção e ação. Gosto da música, mas o contexto das lives são muito melhores. Uhul! É isso mesmo, Fatinha! É isso aí. O que importa é o conteúdo, não é? Então a gente vem trazendo bom conteúdo. Eu gosto muito dessa frase que diz: você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. É uma lacuna entre a sua intenção e a ação. Então, eu intenciono algo que eu não consigo pôr em prática. Isso é procrastinar, tá? Pode ser uma ação consciente, pode ser uma ação inconsciente, e em ambos os casos inclui a decisão de empurrar a atividade. Isso é feito principalmente se nos dedicamos a outras tarefas, muitas vezes de menor importância e mais prazerosas. Então a gente vai falar muito sobre essa questão do prazer, né? Então, a procrastinação ela tende a acontecer quando eu tenho uma personalidade que foca um pouco mais no imediatismo, na sensação imediata, então naquilo que é mais palatável para o momento. A gente tende a procrastinar o que a gente considera menos agradável, mais chato, mais enfadonho, mais trabalhoso ou mais cansativo, né? Então a nossa tendência é fazer uma seleção de atividades e a gente troca as atividades mais chatas, mais morosas, mais borings, mais chatinhas, nós trocamos pelas atividades mais prazerosas do dia a dia, né? Tudo isso continua sendo e é uma busca frenética do nosso cérebro, né, por uma substância chamada dopamina, que é a substância da recompensa, né? Então, quando eu consigo terminar uma tarefa, ou quando eu faço algo prazeroso, quando eu faço algo que é fácil e eu recebo aquele parabéns, eu fico logo dopaminado, eu fico muito mais rapidamente dopaminado do que uma tarefa mais cansativa, mais pesada, que demande muito mais de mim. Então, é isso, mas isso também é um tanto raso, né? Por que eu tô falando sobre a questão de ser raso? A procrastinação ela é muito, muito, muito tratada e muito vista pelo âmbito das técnicas mais comportamentais. Então, pelo viés cognitivo-comportamental, entende-se o que, gente? Entende-se simplesmente assim. Não se leva em consideração as questões do inconsciente, as questões subjetivas, as questões psicológicas. A terapia comportamental cognitiva, ela vê uma ação ou uma inação e traz uma forma de você resolver aquilo. Eu tenho uma listinha aqui para depois passar para vocês de comportamentos que eu posso ter para amenizar a procrastinação. Mas antes da gente ir para esse ponto, eu queria trazer algumas reflexões para vocês sobre a questão da procrastinação. Não de uma forma tão rasa, não de uma forma tão só ligado ao tomar lá da cá, só ao comportamento em si, mas tentando olhar de uma forma um pouquinho mais profunda, e a gente vai começar a trabalhar com uma visão um pouco mais sistêmica, indo na onda aí da nossa nova mentoria, a nossa mentoria Roma Sistêmica, que começou ontem, com um grupo muito especial de mulheres e terapeutas que tem um foco aí, um objetivo muito interessante. Vocês vão começar a ver os resultados aqui nas nossas redes, tá? Eu queria falar então sobre
dois tipos de procrastinação, para que a gente faça então uma diferenciação. Eu queria que você olhasse para você agora e a Lurdinha lá, uhul, olha lá, a mulher do Roma, a mulher mais empolgada do Roma. É muito doida, muito linda. amo de paixão. Muito, muito. Então, voltando a falar aqui, eu queria que vocês nesse momento fizessem uma autoavaliação, né? Conseguissem perceber que tipo de procrastinação é a que mais te aflige, a que mais te agonia, é a que mais pega você. A gente vai ter a procrastinação de manutenção, que é uma procrastinação ligada com o seu dia a dia, com as tarefas diárias. Oi, Cris! Beijo, seja bem-vinda. Então, sabe aquela questão assim do dia a dia? É a vida diária, é o trabalho, é a manutenção da casa, é a manutenção das rotinas. Então, uma pessoa que só lava a louça quando tá sem garfo para comer, sem faca para cortar, né? Ixi, acho que meu marido entrou. Oi, mozão, entrou pelo gel, né? Muito bem, obrigada, meu amor. Então, a gente tem essa procrastinação de manutenção que está ligada com a manutenção da vida diária, né? Então, uma pessoa que deixa a pia na louça até o último minuto, só passa a roupa quando já não tem mais nada para vestir, só lava as cuecas, as calcinhas, as meias quando já não tem mais nada na gaveta, procrastina de fazer exames, não entrega os documentos, tem que renovar minha carteira de motorista. A pessoa vai até o último minuto do segundo tempo, ela vai lá, bum. E no trabalho também, né? Quando esse trabalho não está ligado com o processo de desenvolvimento humano, quando é um trabalho apenas para manutenção da sua vida. Como assim, já tem diferença de trabalho? Tem. Tem trabalho que é assim, a pessoa está na faculdade e ela trabalha no McDonald's, numa lanchonete, para poder ter um dinheiro para poder pagar as despesas dela da faculdade. Esse trabalho é um trabalho de manutenção, não é um trabalho de desenvolvimento. Então, nesse trabalho, é muito possível que, como em qualquer outro trabalho, ela vai ter um processo lá de deixar aquilo, né? Eu não vou entregar os documentos, eu não vou fazer, eu não vou acontecer. E aí, eu queria... a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, tá? Então, ali no trabalho, eu entrego meus documentos em cima da hora, eu faço o hambúrguer. No McDonald's é diferente, né? Numa lanchonete, você vai ter que entregar o sanduíche, não vai ter muito jeito. Mas, enfim, num trabalho onde você tá ali só para fazer um sustento, mas não é aquilo que move o seu coração, você vai estar lá procrastinando e entregando tudo no último minuto do segundo tempo. E aí você me pergunta assim, mas Gel, isso pode acontecer também num trabalho que eu gosto muito? Pode. E depois eu vou explicar quais são os fenômenos envolvidos com isso, tá bem? Mas pronto, essa procrastinação de manutenção, ela é muito adolescente, né? Muitas vezes ela é muito adolescente também, aquela pessoa que está ainda, talvez numa vida muito infantilizada, ainda está no processo de transição, né, dela para uma vida adulta, enfim, faz parte aí dessa dificuldade, ou a pessoa está realmente atolada até a última tampa nas atividades e ela está tendo que escolher e priorizar. Mas se isso é uma rotina, esse desleixo, né, esse deixar o prato até acabar todos os pratos, o garfo até acabar, né, tudo, tem aí um processo de procrastinação e a gente vai ter que entender o transfundo disso. O outro tipo de procrastinação que eu trouxe para vocês refletirem é a procrastinação de desenvolvimento. E essa é realmente a pior de todas, porque se uma atrapalha a sua qualidade de vida no sentido do dia a dia, né, que é a procrastinação de manutenção, a procrastinação de desenvolvimento, ela impede a melhoria da sua situação atual. Então, quando você procrastina de estudar, quando você procrastina de fazer a sua dieta, quando você procrastina de fazer o exercício físico que você precisa, né? Quando você deixa de fazer as coisas que podem levar você a um outro patamar, a um outro nível
você então tá fazendo e cometendo essa procrastinação de desenvolvimento. Então, tudo que significa a melhora do desenvolvimento humano. Quando você procrastina nessas áreas, então você está comprometendo o seu futuro, não só a qualidade do seu dia. Vocês entenderam que é importante a gente colocar esse peso nas duas coisas. Uma vai influenciar de um jeito. Por exemplo, se eu tenho procrastinação de manutenção, mas eu não sou uma pessoa que procrastino no meu desenvolvimento, é menos mal, certo? Agora, se eu tô o tempo todo não procrastino, sou aquela pessoa que mantém a minha casa linda, limpo tudo, tá tudo no lugar, mas eu procrastino justamente no meu desenvolvimento, nas áreas do meu desenvolvimento, eu vou ter grande prejuízo, tá? Eu queria que vocês escrevessem aí para mim. Faz essa reflexão. Aonde é que tá pegando para você? É na área da manutenção ou é na área do desenvolvimento? Coloca aí, por favor, no chat. Quero ver como é que o bicho tá pegando. De que forma que esse bicho pega aí, nessa cabeça cheia de problema. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança. Ó, rei! Vamos lá, a pessoa tá cantora hoje, né? Então, que tipo de procrastinação você faz mais? A de manutenção ou a procrastinação de desenvolvimento? Lourdinha colocou aqui, manutenção. Vamos lá, povo, quero ouvir você. Quero ouvir você, fala comigo, canta que eu não canta que eu canto. Ai, Rob, amor, I love you, te amo, mulher. A terapeuta Miriam falou desenvolvimento, a Shirley falou manutenção, a Rob falou desenvolvimento. É muito importante vocês perceberem, porque assim, uma é mais danosa que a outra, tá? Apesar de que ninguém quer viver no chiqueiro, né? A Márcia falou, eu tô nos dois, mas Marcinha, procura ver assim o que é mais crítico, o que tá pegando mais, né? A Cris falou, nas duas. Cris, tu é aquela que deixa acabar a calcinha para poder pôr na máquina, Cris? Pelo amor de Deus! Ô, meninas! Mas, ó, é melhor deixar acabar a calcinha, tá certo? E não procrastinar no desenvolvimento. É muito melhor. E eu vou explicar por quê que às vezes a gente tende a procrastinar, né, na manutenção e por que a gente procrastina no desenvolvimento. É melhor, Cris, é melhor ficar sem garfo, sem faca, sem calcinha, mas tá lá fazendo, né, tudo aquilo que tá ligado com o nosso desenvolvimento pessoal e humano. Isso é muito mais importante, tá? Uma pessoa que procrastina na manutenção, ela muitas vezes está fazendo isso porque ela não tem interesse, ou o que ela está fazendo ali não acabam as calcinhas, mas a louça. O povo tá confessando aqui, né? Ai, meu pai, vocês são muito, muito, muito delícia cremosa na minha vida, gente. É muito bom. Eu amo isso. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Então, o que eu queria colocar para vocês sobre essa procrastinação de manutenção? Quando você, por exemplo, mora na casa dos seus pais, você é um adolescente ou um jovem que está na faculdade, né? Quem é a dona da casa é a mãe, é o pai. Então, obviamente, que você vai acabar procrastinando muito mais nessa questão da procrastinação da manutenção, porque seu foco provavelmente está em se desenvolver. E aí, se você está procrastinando no desenvolvimento também, aí tem um grande problema para ser olhado, tá? É normal e essa questão do interesse, vou dar um exemplo muito típico aqui, tá? Então, essa questão que eu falei da pessoa, aqui não fica um copo sujo, mas em compensação meu desenvolvimento. Então, aí, isso é que a gente precisa olhar. E precisa olhar com muito carinho, sabe, Rob? Tem que olhar por quê? Porque a louça, ela vai dar aquela sensação, quando a gente limpa a casa, quando a gente não procrastina na casa, a gente tem uma falsa sensação
de que tudo está no lugar. Ao mesmo tempo, também é uma alavanca que ajuda, porque assim, quando você mantém a casa legal, quando você está com o seu espaço organizado, significa que a sua psique também está muito mais organizada e muito mais amplamente conectada com o seu processo de desenvolvimento humano. Então, ok, a casa organizou, você ficou bem e tal. Agora, se você usa isso como uma forma de compensar, né? Então, eu vou fazer um monte de coisa na casa e tal, aí eu não tenho tempo, aí eu uso isso como desculpa para procrastinar o desenvolvimento, aí você pode desencadear umas coisas muito tristes, que sensação de baixa estima, depressão, se sentir imobilizado. Você começa a ter um processo de vergonha social, né? Então, no sentido assim, poxa, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida e eu não tô conseguindo. E aí você entra num processo de baixa estima, né? Aquela sensação de fracasso, e aquilo vai caminhando para um processo de depressão e paralisia. Você acaba não conseguindo sair daquele processo. Por quê? Porque você está falando de algo que tem um valor maior. A procrastinação de manutenção, ela não tem tanto valor quanto a procrastinação do desenvolvimento. A procrastinação do desenvolvimento ela é uma barreira para a sua evolução consciencial, para a sua mudança de nível. Então, é por isso que é preciso olhar para isso, não usando a não procrastinação nas áreas da vida, né, da manutenção da vida, como uma desculpa, ou como assim, mas eu não tô tão mal assim, né? Pronto, se a sua missão de vida é cuidar da família, então você tá fazendo o que você precisa fazer. Mas se você tem outras coisas que precisam ser feitas na área do seu desenvolvimento humano e que você não está fazendo, a gente precisa olhar para essa procrastinação, por que ela está acontecendo, tá? E a gente vai ter umas ferramentinhas aqui bem legais para lidar com isso. Então, agora, nesse momento, a Regina Oca falou assim: eu não uso, não gosto de bagunça mesmo. Reconheço que preciso melhorar no desenvolvimento. Então tá, significa que ela não usa a questão da manutenção, né? Da casa, das coisas para procrastinar, para dizer que. E para procrastinar na procrastinação de desenvolvimento, na área do desenvolvimento humano, né? Gente, minha terapeuta maravilhosa, Soninha entrou aqui. Sônia, que honra ter você aqui. Eu falo sempre de você, mulher. Falo que sem você eu não vivo. Muito obrigada por estar aqui, Sônia. Que delícia, gente! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A Roberta falou: pior é saber disso tudo e se apegar ainda nessas muletas. Me tira daqui! Rob, estamos em processo. Estamos em processo de desenvolvimento, né, de compreensão, de organização sistêmica. Estamos no nosso processo, né, de caminhada, fazendo um passinho depois do outro e tá tudo bem. O importante é ganhar consciência, iluminar isso e tomar decisões, né? Então, a gente sabe disso, que é necessário agora o processo da ação. Foi o que a gente falou ontem, inclusive, na aula, né? Eu tenho um desejo, um sonho absurdo, eu tenho uma força. Fala mesmo, Sônia, marcou você aí para falar que eu falo pra caramba de você. A gente tem que honrar as pessoas. Vou abrir um parêntese aqui, né, gente? A gente precisa honrar as pessoas que cuidam da gente, né? Terapeuta precisa de terapia, né? Então, eu tenho uma terapeuta muito foda que tá aqui, a Sônia, né? Então, a gente precisa honrar as pessoas que cuidam da gente, que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos tiram as minhocas da cabeça, que nos ajudam a elaborar as nossas dores, os nossos horrores, né? Que nos ajudam a ver a luz no fim do túnel. Sônia, honro você aqui, junto aqui com a minha galera. Muito obrigada por tudo que você faz por mim, o lindo trabalho que você faz. Um beijo cheio de amor, tá bom?
Então, voltando aqui para o processo da procrastinação que nós estávamos falando, tô lendo aqui o que a galera está colocando. A Glaucia falou, tirando as muletas. Exatamente, tirando as muletas. A gente começa a tirar as muletas ganhando consciência das muletas, porque quando a gente não tem consciência de que está andando de muleta, a gente vai levar elas junto, vai caminhar com elas. A Regina falou, bora caminhar juntas. Rob, a Juliana, boa noite. Ju, boa noite. Bem-vinda. Shirloca, reconhecer o primeiro passo para a saída. Exatamente, estamos juntas. Fátima, no meu sistema familiar, o valor da manutenção foi muito maior do que do desenvolvimento. Tá difícil equalizar. Tá difícil, mas não é impossível com a consciência que você já está ganhando. Já está fazendo muitas coisas novas e diferentes, né? Então, eu sei que você vai conseguir tudo o que você quiser. Fátima, você tem feito muitas mudanças bacanas na sua vida. Você está de muito parabéns, como todas vocês aqui, né? Então, essa questão de não usar, como a gente estava falando, né? A manutenção da vida como uma bengala para procrastinar na área do desenvolvimento é muito importante. É por isso que a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas relacionadas até à manutenção da nossa casa, no sentido de não ser tão crítico, de não ser tão a ferro e fogo, para que a gente possa ter o tempo de desenvolvimento preservado. Mas e aí? Vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui alguns tipos de procrastinadores, tá? Então, quero ver aonde você se identifica. Então, vamos lá. A gente falou aqui, né, sobre 2 tipos de procrastinação, manutenção ou desenvolvimento. Algumas pessoas se identificaram mais com a procrastinação de manutenção, outras com a procrastinação de desenvolvimento. O que eu disse aqui, olha, tem que ficar mais atento à procrastinação de desenvolvimento. Ok, então 2 tipos de procrastinação. Agora eu faço a pergunta, quem é você na procrastinação? Então eu vou passar aqui com você uma lista de tipos de procrastinadores. E aí você vai tentar ver aonde é que você se encaixa, tá? 1 é o perfeccionista, é o procrastinador perfeccionista. Ele é hiperdetalhista, autocrítico, faz de novo e nunca tá bom, né? Tem uma visão meia megalomaníaca da performance. Eu tenho que ter uma performance papum. Ele tá vendo muito a longo prazo, uma imagem muito a longo prazo, né? E, ao mesmo tempo, é muito apegado aos detalhes. Então, eu sou apegada aos detalhes, precisa ser tudo muito num nível muito alto, né? Eu quero ter o controle de tudo, eu quero entender quais são os detalhes de tudo aquilo que eu preciso fazer. E aí, eu não dou conta, porque não consegue fazer um processo de adaptação, né, ao processo do crescimento daquelas atividades, porque a gente está falando aqui, gente, é tarefa, é atividade. Procrastinação está ligada a uma tarefa que eu não fiz, né, uma tarefa que eu não entreguei. Essa é uma tarefa, né? Então eu tenho uma tarefa que eu não entrego, seja na área do desenvolvimento, seja na área da manutenção, seja na lavagem da meia, seja numa dieta, num exercício, numa aula ou num trabalho, né, que eu tenho que fazer. Então, esse perfeccionista, ele não entende que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, ele não vai para essa linha de compreender que ele precisa fazer, é um passo atrás do outro. Ele não entende o valor do micro-resultado, dos pequenos passos. Ele está sempre querendo dar um passo maior do que a perna, porque é aquilo que é o ideal dele de perfeição, tá? O segundo tipo é o sonhador. Sonha, tem tudo na cabeça, idealiza, mas não sabe planejar, não sabe analisar dados, não consegue planejar, não consegue colocar um pé depois do outro, não sabe que ações ele precisa tomar, né? Ele não tá nem aí pro detalhe, diferentemente do perfeccionista, que sabe todos os detalhes do que tem que fazer e quer controlar tudo. O sonhador não tem controle de nada, tá tudo muito lá, o Deus dará, né? Ele não sabe o que é etapa, ele não sabe o que é pagar preço, ele não se põe em prática, ele fica só no mundo, no lindo mundo da imaginação.
Fica só ali na imaginação, né? Então, esse cara que é o sonhador, ele vai ter uma grande dificuldade de pôr a coisa para acontecer. Diferente do perfeccionista, que se equalizar essa questão e começar a trabalhar com micro resultado, ele tem mais facilidade de ir para ação porque ele sabe o que fazer, né? Então tá. Aí a gente vai ter o terceiro tipo, que é o evitador, né? O que seria o procrastinador evitador? É aquele que tem medo. Ele tem medo do julgamento, ele tem medo do erro, ele tem medo da avaliação, ele tem medo de ser confrontado, né? Por quê? Porque toda vez que a gente começa alguma coisa nova, a gente vai ver que a gente não sabe nada, que a gente tem muito que aprender, né? Ou quando a gente começa uma atividade física ou uma dieta, vou falar, imagina, você vai e fala assim, ah, não, eu nem tô tão mal assim, vou começar a fazer, vou me exercitar, preciso me exercitar. Aí a pessoa tá sempre naquela ilusão, nem tô tão mal assim, não, até que eu tô bem, ó, tô ótimo. Ela evita o confronto da verdade, ela não quer encarar a verdade, porque ela sabe que se ela for na academia, muito provavelmente no primeiro 10 minutos da esteira, ela vai ver que ela está muito pior do que ela imaginava. Então, o evitador é aquela pessoa que tem medo do confronto. Então, vamos lá, gente. A gente falou do perfeccionista, que é aquele que tem controle de tudo, que controla todos os processos, que tem uma visão extremamente alta sobre aquilo que ele quer, né? Então, ele vai ficando encalacrado em tantas coisas que ele entende que ele precisa fazer e no nível que tem que ser, se não for para fazer uma filmagem com a câmera tal, eu não vou fazer. Se não for para fazer esse curso com não sei o que, eu não vou fazer. Se não for para fazer o curso com o top do top do top, eu nem quero saber desse assunto. Então a pessoa ela vai se sabotando, ela vai deixando de fazer o que ela precisa, porque se não for ali naquele nível que ela entende que é o perfeito, ela não vai fazer. Depois o sonhador, que é o que sonha, mas não tem capacidade de realizar, não olha para detalhe, não entende o que é etapa, não sabe analisar dados, não sabe planejar, não sabe nada. E o evitador, que é o que evita a dor, como a Shirley colocou aqui, né? Ele tem medo do julgamento, do confronto, principalmente de confrontar, né, a verdade sobre ele mesmo, a verdade sobre suas capacidades. Ele tem medo e vergonha de ser confrontado, tem vergonha social, tem medo de que as pessoas rechacem, riam, julguem, né? Então tá muito ligado com essa questão da imagem. O evitador, ele evita o confronto com a realidade. E depois tem o quarto tipo de procrastinador, que é o criador de crise. Eu tenho um aqui dentro de casa. É o meu marido. Como é que é esse criador de crise? Ele não consegue produzir se não for sob pressão. Tipo, a cabeça dele já tá, ó, a prêmio. Aí ele vai blá, 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 blá. Isso é um vício químico. É como se ali liberasse uma grande dose de adrenalina, né? E o cara gosta. Então ele procrastina até o último minuto do segundo tempo para entregar o que ele precisa entregar, porque ele é viciado na adrenalina, tá? Eu tô achando interessante que a Rob falou assim, eu tenho isso. A gente vai ter alguns tipos de comportamento de procrastinação. É legal a gente identificar qual que é, pra gente aprender a combater no bom sentido, que é, quer dizer, eu tenho o conhecimento, eu entendo, o Marco colocou, o vício de adrenalina, é você presente. É você, meu amor, é você, é isso mesmo. A Surama colocou, então, G, quanto tempo podemos considerar procrastinação desde quando uma pessoa tem a ideia de um projeto até que inicia? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas tem muito a ver com aquilo que você poderia já estar realizando. Por exemplo, eu vou falar sobre empreendedorismo aqui, né? Então, vou dar um exemplo meu. Semana que vem, a gente começa às 7 horas da manhã
com um projeto aqui no Instagram de devocional, tá? Então, isso vai ser usado no Roma Sistêmica, as meninas vão estar comigo, ok, ponto. Mas esse projeto do devocional já era para ter acontecido pelo menos há 3 meses atrás, e eu fui empurrando para frente, empurrando para frente, empurrando para frente. Por quê? Porque mês que vem é melhor, porque eu tô no Brasil, porque isso, porque aquilo. E o que acontece? É o processo do nosso cérebro sempre tentando economizar energia, né? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer, a gente está num mundo com tanto estímulo que acaba que também a gente precisa começar a fazer uma seleção daquilo que é importante ou não para aquele momento. Então, tem algumas coisas que a gente vai discutir daqui a pouco que eu vou dizer para você. Às vezes, o que você está fazendo não é procrastinar, é só uma defesa do seu sistema, né? E às vezes essa defesa é importante. Nem tudo é procrastinação. Procrastinação é realmente aquilo que eu sei que eu preciso, que eu devo, que eu tenho certeza que eu tenho que fazer ou que eu quero fazer e eu não estou dando conta de fazer, tá? E aí a gente vai entender esses processos. Mas, poxa, Angel, eu posso procrastinar com uma coisa que eu quero? Pode. E eu já vou explicar como e por que isso acontece e o que você pode fazer para não procrastinar numa coisa que você quer muito, tá? Então, uma resposta boa para você, que eu acabei não dando uma resposta muito objetiva, você começa a procrastinar num projeto a partir do momento em que você colocou uma data e não cumpriu. O grande problema também dos nossos projetos é que a gente nem põe data, a gente nem põe um start. A Sônia, minha terapeuta, ela fala muito assim, e aí, quando que você vai começar a fazer isso? Quando que você vai começar a fazer isso? Por quê? Porque enquanto eu não ponho um prazo, enquanto eu não ponho uma data, é meio que como se eu tivesse assim, tô de habeas corpus. Eu não tenho culpa, eu não marquei data, então tá tudo bem. E aí eu não sinto culpa, né? É uma forma de você dar um certo nó na sua cabeça para sentir que não tá procrastinando, que não tá deixando para depois, porque você não botou prazo. Então, uma das coisas mais importantes é colocar prazo. Eu preciso começar isso tal dia. E começar. Se você não começar e você começou a procrastinar, precisa entender que tipo de procrastinação é. É procrastinação de manutenção ou é procrastinação de desenvolvimento? Que tipo de procrastinador eu estou sendo? Que é isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Que é entendendo que tipo de procrastinador nós estamos sendo, tá? Então, eu estava falando aqui do criador de crise, né? Então, esse criador de crise, eu notei muita coisa hoje, gente, muita coisa. O procrastinador de crise, que é o criador de crise, que é esse que a gente falou aqui, que não consegue produzir se não for sob pressão, a pressão da adrenalina, né? Até o momento passei por todas, no momento estou no evitador. Ódio. Oh, mulher. Aí, pois é, justamente no que me acontece, sempre realizo, mas às vezes me acontece isso. Tenho a ideia de que agora eu só faço 2 ou 3 meses depois. Sim, isso não é problema nenhum. Desde a idealização até você começar a fazer, é o processo. Tem processo da criação, né? O processo de criação, ele demanda um tempo. E aí você vai e coloca parâmetros de projeto. E aí as coisas acontecem. A Shirley falou, pode, sou a prova. Quero, sei que posso, sei que dou conta, mas acho que é isso. Bora pôr data, isso aí. Então, eu tô bem melhor, pois passei a botar datas. Exatamente, gente. Então, botar datas é algo que vai ajudar muito. Esses criadores de crise são maravilhosos. Obrigada, marido. Vou botar emoção na minha vida. Pronto, vou parar de falar. Vamos lá para o quinto tipo, que é o procrastinador ocupado. Esse é o cara muito importante, ele não tem tempo para nada. Ele não faz nada que ele considere menor. Ele assume muitas coisas, mas coisas que ele considera muito importantes. Ele escolhe a atividade, se ele está à altura ou não daquilo. Então, o que acontece? Se eu tenho tarefas que eu preciso fazer para o meu desenvolvimento ou para a manutenção da minha vida, e eu considero aquilo como uma tarefa menor, por conta da minha arrogância, né, de me achar
uma pessoa muito ocupada, muito importante, eu vou procrastinar por conta dessa sensação de superioridade. Então, é importante que você consiga enxergar. Eu tô fazendo isso porque eu tô achando essa tarefa besta, boba. Eu tô tentando pular essa etapa. Tô achando que é besteira esse negócio de caminhar 5 minutos, depois 10, depois 15, né? Eu tô achando besteira esse negócio de ler 56 páginas de um livro numa semana. Enfim, como é que tá funcionando? Eu tô dando coisas assim simples, né? Coisas pequenas que a gente às vezes fala assim, isso não é tão importante, deixa pra lá, depois eu faço isso. Isso aí eu faço em 5 minutos. E a gente não vai dando importância e não vai fazendo o que é necessário. Então, a gente aqui definiu os 2 tipos, manutenção e desenvolvimento, e eu dei para vocês agora 5 tipos, né, de procrastinadores: o perfeccionista, o sonhador, o evitador, o criador de crise e o procrastinador muito ocupado, o orgulhoso, tá? E eu queria agora falar sobre uma coisa, essa abordagem é bem interessante, tá? A gente estava falando muito da questão da manutenção. A Rob falou, essa eu tô fora, ufa! Mas isso é muito engraçado, gente. É muito bom interagir com vocês nas lives, é muito bom. Então, eu vou trazer um cenário para você, tá? Imagina que uma pessoa vive a vida que ela não escolheu, né? Ela procrastina tudo na vida doméstica. Ela trabalha, ela tem raiva de viver essa realidade. Ela não tem motivação, ela só quer, por exemplo, acabar o expediente e ir embora. Essa procrastinação, ela tá muito ligada com a pessoa não aceitar a realidade da vida que ela tem. Ela rejeita essa vida. Eu não considero que isso seja propriamente uma procrastinação. Eu considero que isso seja um processo de frustração e rejeição. Por que eu tenho que passar 24 horas do meu dia só fazendo aquilo que eu não gosto? Então, eu tô morando no lugar que eu não quero, eu tô vivendo a vida que eu não gosto, eu tô casada com um homem que eu não quero estar, eu tô fazendo atividades o dia inteiro que eu não quero fazer, não tem nada a ver comigo. E aí a pessoa começa a se cobrar e a sentir culpa, né? Porque ela não faz os entregáveis dela, porque ela não consegue nem se desenvolver e nem fazer a manutenção da sua vida. E aí ela entra num processo de muita culpa, né? Como eu sou culpada. E muitas vezes isso pode ser, inclusive, um reflexo, uma extensão, né, de uma manutenção de uma energia do clã, né? Então ela não consegue sair daquilo. A gente vai falar um pouquinho dessa abordagem sistêmica daqui a pouco. Eu só queria que você entendesse que quando você tem uma dificuldade na área da manutenção, pode ser que você esteja levando uma vida num lugar que você não gosta, né? Convivendo com pessoas que não têm nada a ver com você, o ambiente não te agrada, você não está feliz naquele lugar. Então, talvez seja um bom motivo para você olhar para isso e dizer assim, caramba, eu não estou satisfeita, eu preciso botar energia agora mais do que nunca para mudar essa realidade. Não para manter essa realidade, mas para transformar essa realidade. A gente vai explicar melhor isso, tá? Para a gente continuar a falar disso, eu queria trazer para vocês essa questão das abordagens, tá? Tá tudo tranquilo? Estamos indo bem? Estamos indo bem? Tá tudo certo? Gente, bota uns raiozinhos aí, umas bombas, bota uns troços aí mais hard. Bora. Bora colocar uns troços aí, gente, nessa live, tá? Esse assunto, como eu falei para vocês, é um assunto que ele é muito abordado no âmbito do comportamento, né? Ele é muito abordado no âmbito do comportamento. E o que é o comportamento? Foi aquilo que eu falei, estímulo versus resposta. Eu não quero saber o que estava acontecendo antes. Lázara Moraes colocou uma bomba aí. Gostei. Bem-vinda. Então, essa questão da procrastinação, olhando pelo âmbito, né, pela consciência
comportamental, ela não quer saber, cara, o que aconteceu na sua infância, o que está no seu subconsciente. Ela vai olhar para você e vai te dar uma lista de coisas que você pode fazer, uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Não importa quais são os motivos, não importa o que aconteceu na sua infância, ela vai te dar ferramentas para você fazer assim, caramba, eu vou mudar agora. Então eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui dentro dessa abordagem, tá? Do comportamento. Primeiro, um micropasso é mais importante do que um grande passo. Então, uma pequena meta. Quando você cumpre uma pequena meta, você tem uma sensação de conquista. Então, pare de querer uma coisa muito gigantesca. Faça uma pequena coisa. Sabe esse lance que a gente falou do livro, né? Do livro que a gente está estudando lá no Roma Sistêmica? Caramba, eu vou pegar um livro de 200 páginas. Eu não vou ficar com a meta de ler 200 páginas. Eu vou fazer assim, eu vou ler 50 páginas por semana. Quantas páginas dão por dia? Dão 10 páginas por dia de segunda a sexta, sabe? Então você põe pequenas metas, são micrometas, e aí você vai ficando orgulhosa de você por ter conseguido fazer aquele pouco a cada dia, porque o que tira a gente da procrastinação é a constância. Então eu dou o primeiro passo e mantenho a constância. É o 80-20, a gente nunca vai fazer 100%, mas não fazer precisa ser a exceção do fazer, né? Então, o não fazer é a exceção do fazer. Hoje eu não estou bem emocionalmente, hoje eu preciso descansar, hoje eu não vou fazer. Mas isso é o 20 dos 80, não é o contrário. Então, aquela coisa, eu vou para academia uma vez por semana. Você está fazendo o 20 do 80, não adianta, né? Não adianta. Não adianta. Você precisa fazer 80 e perder os 20. Tá tudo bem, que vai estar ali dentro da tua oscilação hormonal, da tua oscilação de humor, né? Dentro até de um processo de saúde. Você tem lá aqueles dias lá que você vai dar conta de dar um descanso para você. Mas tem que ser essa proporção. O TCC, o comportamental cognitivo, ele trabalha com isso. Ele não quer saber quais são os motivos. Ele está dizendo para você assim, faça. Vai e faz, tá? Então, uma dica é micropasso, pequenos resultados, metas baixas, ok? Um pouquinho a cada dia. 2, gerencie suas emoções, não apenas seu tempo, né? Você precisa gerenciar seu tempo, mas muito mais as suas emoções. Você tem que gerenciar o medo de falhar, o medo de decepcionar, a baixa estima. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai dizer assim, caramba, supera isso. Olha, tá sentindo, tá com medo? Vai com medo mesmo, não é isso que a gente fala? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai ali trabalhar em cima do resultado. Vai ali trabalhar em cima do confronto, né? Das ações. Ok, né? É aquilo que a gente falou, é estímulo e resposta, estímulo e resposta, estímulo e resposta. Depois a gente vai ter, nomeie o problema. É mesmo procrastinação? É procrastinação ou um atraso normal, tá? E aí é o momento em que você pode classificar esses atrasos, né? Então, nem tudo que você tá com essa sensação de fracasso é procrastinação. Às vezes são atrasos normais. Então a gente vai assim olhar para o comportamento e entender o que está acontecendo. Você vai olhar para a circunstância, você vai olhar para o momento, para todo um conjunto de coisas, tá? Então, para não ficar pirando. Como assim? Existem atrasos que são inevitáveis, né? São inevitáveis. É sobrecarga real, é gestão de crise. Então, nesse momento, alguma coisa vai ficar para trás. Aconteceu algo, estourou uma bomba, né? Aconteceu uma coisa na empresa ou dentro da casa e aquilo precisa ser remediado, é uma gestão de crise, né? Então são atrasos inevitáveis, isso não é procrastinação. A gente precisa parar de pirar. Respira, não pira. A Surama colocou assim, bingo, às vezes quero fazer de tudo todo dia, malhar, arrumar, estudar, tocar, conversar, às vezes me frustro porque coloco 10 tarefas e só consigo realizar 3 ou 4.
a gente tem que primeiro colocar metas plausíveis, pequenos micro resultados diários, né? Às vezes a gente precisa dar um gás para organizar tudo, mas depois que se organizou, é micro resultado, gente. É isso, é fazer todo dia. Por que a gente está aqui toda terça e toda quinta? Isso é micro resultado, é fazer um pouco a cada dia. Não adianta nada se fazer uma super live e nunca mais fazer. Você não vai virar uma pessoa relevante. Não adianta, né? Então é a proporção que a gente tem falado aqui. A Fafá falou, eu acho que nem sou de procrastinar muito, não. Então, é legal a gente parar para pensar, para a gente também não pesar a vida, né? Depois tem a procrastinação, o tipo de atraso. Então, vamos lá, né? É a questão da adrenalina que a gente falou, né? Então, atraso de adrenalina tem a ver com o tipo de procrastinação. Quando a pessoa atrasa porque já ficou viciado emocional nessa pressão de entregar no último minuto. Então, isso não é uma procrastinação em si, é um vício psicológico, precisa ser olhado, né? Mais como um vício, né? Então, também um outro tipo de situação que a gente pode olhar é o hedonismo, né? Eu só escolho tarefas que são gratificantes. Então, não necessariamente isso é uma procrastinação, mas é também um hábito. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho, né? Então, assim, eu só quero aquilo que me dá prazer. Então, vamos olhar para isso. Vamos tentar olhar para isso, tá? Existem atrasos que são irracionais, que são inexplicáveis, porque são alimentados por processos de ansiedade, de medo, que você também não está entendendo como que isso acontece. Então, o que a terapia cognitivo-comportamental diz? Para, não pira, respira, muda a estratégia. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer sempre através desses pequenos planejamentos, nos micro resultados, eu vou fazendo um pouquinho depois do outro, eu não me martirizo, né? Pelos 100% que eu não consegui. Eu entendo que no comportamento humano eu vou ter sempre a regra de 80-20, tá tudo bem, eu preciso só olhar para isso e não me culpar, né? Depois, o quarto ponto aqui que a gente traz de dica comportamental é pratique a procrastinação estruturada, né? Então, como é que é isso? Como é que é praticar uma procrastinação estruturada? Coloca no topo da lista as atividades mais difíceis, as atividades que você tem mais dificuldade. E aí você vai trabalhando ela em pequenos fragmentos. Você vai trazendo esses pequenos... Não, então, olha, eu preciso fazer um trabalho, meu TCC, né? Então, ela tem que estar como prioridade, vermelho, porque se eu fico deixando ela lá para o final, eu não vou olhando, chega um momento em que, caramba, eu não tenho nem tempo de me organizar. Eu tô com a pior atividade para o final da lista. Você precisa colocar ela lá no início, bem em destaque, e aí você vai montar uma estratégia de ataque. Que estratégia é essa? Sempre trabalhando no âmbito dos micro resultados, das micro metas, fazendo um pouquinho a cada dia, se dando parabéns por isso, tá? Sem querer saber do porquê, do nada. Isso é só comportamento, tá? E depois a gente vai... meus papéis estão tudo doido. Cadê? 1, 2, 3, 4. Ó, a pessoa já tá doida. É esse, pronto, já foi. Então, eu anotei 4, tá? 4 tipos. Então, procrastine pratique a procrastinação estruturada. Saiba separar o que é procrastinação, o que é atraso normal. Gerencie suas emoções e use sempre a estratégia dos micropassos para deixar de procrastinar, ok? Ponto. Isso é uma visão comportamental. Beleza, ótimo, show de bola. E aí, a gente vai ter outras formas de olhar para isso. A gente vai ter a parte, né, psicanalítica. Eu posso olhar para isso de uma forma mais analítica, tentando entender quais são os meus conteúdos internos, por que eu estou fazendo aquilo, o que está no meu intrapsíquico,
como é que eu simbolizo e interpreto aquilo que eu sinto, por que eu estou me sentindo desse jeito, por que isso acontece, por que eu não gosto disso, o que isso simboliza para mim, tá? Isso é uma forma mais demorada de tratar, né? Também. O comportamental vai mais rápido ali para tentar apagar o incêndio e trazer mecanismos para você olhar. É muito importante que a gente faça o processo analítico, né? É muito importante que a gente entenda que, por exemplo, a doença, né? Ela tem várias formas de ser vistas. Por exemplo, eu posso olhar de forma biológica, alimentar, psicossomática, posso olhar de forma sistêmica, posso olhar de forma psicanalítica, e tudo isso vai levar a uma profundidade de cura sobre aquilo, de entendimento sobre aquilo, né? Conseguir classificar, entender que, por exemplo, uma procrastinação do desenvolvimento é mais perniciosa para mim, que talvez tenha algo ali mais profundo, é muito importante. E a abordagem que eu quero trazer hoje para vocês é um pouquinho de uma abordagem mais sistêmica, né, que está ligada ao sistema em que eu pertenço, ao comportamento que representa talvez o comportamento de alguém, né, na minha família. É um processo de repetição de esquemas. Então, por mais que eu tenha habilidades, talentos, vontade, desejo, por que será que eu não estou conseguindo realizar? O que será que está acontecendo? Que pessoa eu estou tentando representar não conseguindo realizar aquilo que eu desejo, né? E isso está muito ligado à procrastinação do desenvolvimento. Quando a gente começa a perceber que o nosso desenvolvimento está bloqueado, está embarreirado, ele não está conseguindo ir para frente. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí os coração, os troços aí, tudo pra eu ver, gente, que eu gosto de ver movimento, eu gosto de vocês interagindo comigo. Falem comigo, please. Por favor. Então, a gente tem que compreender que nesse sentido, né, da abordagem da procrastinação, hoje o mundo tá muito propício que a gente procrastine. Principalmente porque a chuva de estímulos dopaminérgicos, né, ela tá o tempo todo acontecendo, né? Então, televisão, telefone, o celular, né? Os vídeos, toda essa questão dopaminérgica, o prazer que a gente sente, a gente ri na tela, a gente chora na tela, a gente tem recompensa na tela, a gente vai ficando com uma quantidade de estímulos psíquicos, estímulos mentais, estímulos emocionais tão fortes, e o nosso cérebro vai o tempo todo reagindo, né, a todos esses estímulos, que a gente precisa entender, né, que é muito mais provável se procrastinar nessa era do que na era passada, onde não haviam tantos estímulos para competir com as coisas que nós precisamos fazer, que trazem essa satisfação, que trazem essa dose extra, né, de hormônios, de químicos no nosso cérebro que vão trazendo pra gente essa sensação de então, que eu não preciso fazer nada ou eu não vou fazer nada porque eu tô viciado aqui em certos comportamentos, tá? Eu queria falar com vocês pra gente entender um pouquinho mais algo que eu falei com vocês na aula sobre pirâmide de Maslow, né? Sobre a pirâmide das necessidades. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu tô almejando alguma coisa, né? Quem lembra das pirâmides de Maslow? A gente falou lá. Lá embaixo da pirâmide tem as questões fisiológicas, é a base da pirâmide. É lá onde eu preciso comer, dormir, ter abrigo, ter água, né? Necessidades físicas, tá? Depois eu tenho lá o segundo patamar da pirâmide, que é a segurança mínima, né? Do corpo, da família, todo mundo bem, todo mundo em segurança, o corpo não está em perigo, o corpo não está em sofrimento. Depois eu tenho o terceiro patamar, que é o patamar social, é onde eu tenho lá as recompensas amorosas, o sentido de ser amado, o meu sentido de valor, as amizades, a família enquanto comunidade, a sociedade, como eu sou visto, se eu sou benquisto, se eu não sou benquisto. Quando eu consigo ascender a essa, digamos, a esse patamar da pirâmide de consciência ou da pirâmide de satisfação, eu já começo a sonhar sonhos mais altos, né? Então,
quem tá sem comida na mesa não pensa em realização profissional. Quem tá sem segurança não consegue pensar em amor. Essas coisas precisam ficar muito claras. Então, a gente fala assim, pô, o cara não tá fazendo o que precisa fazer para se desenvolver. Cara, ele não tem nem comida na mesa, né? Então, ele não tem nem comida na mesa, não tem como ele sonhar, ele realizar projetos, ele fazer coisas. Ele tá ali na batalha da sobrevivência, né? Tá ali na batalha da sobrevivência. Então, depois do social tem a estima, que é o reconhecimento, status, autoestima, onde eu já começo a entender o que que eu sou, o que que eu quero, o que que tem dentro de mim, o que que eu preciso fazer, o que que eu não preciso fazer, e para me sentir realizado. E no final, no topo da pirâmide, tem a realização pessoal, que é onde a gente tem a manifestação do nosso talento, da nossa criatividade, o nosso desenvolvimento de habilidades, onde a gente coloca toda a nossa energia, o senso de pertencimento, o senso de fazer a diferença, o senso de ser uma pessoa completa. Eu passei por todas essas fases da pirâmide e hoje eu sou uma pessoa realizada. Ok. Para isso acontecer, né, eu preciso caminhar. Eu preciso agir, eu preciso fazer com que a cada momento eu vá passando de nível. E se eu começo a procrastinar, eu ou estou em desacordo com o meu momento atual, como eu disse aqui, né? Por exemplo, eu não tenho comida, eu estou sonhando em ser uma palestrante, em mudar o mundo, em salvar a fome na África. Há uma discrepância aí. Você nem conseguiu ainda, então isso não é uma procrastinação. Você não tem armas para isso. É preciso colocar o pé no chão, entender onde eu estou dentro dessa cadeia de necessidade. Aonde que eu estou dentro dessa cadeia de consciência de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, né? Então essa consciência é muito importante que a gente tenha, tá? Então, o que acontece? Na verdade, isso é uma grande treta entre tarefas e identidade. Porque lá na pirâmide de Maslow eu tenho tarefas, né? E eu preciso ter tarefas que estejam equivalentes com a minha identidade, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu desejo ser. É por isso que algumas coisas eu não considero procrastinação, eu considero guerra entre tarefa e identidade, né? É a mesma coisa querer que eu volte hoje a trabalhar com sistemas. Não vai rolar. Porque são tarefas que não estão mais em acordo com a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou, mas para isso eu já estou lá em cima na pirâmide. Eu já estou lá no desenvolvimento pessoal. Eu já entendi quem eu sou, eu já tenho autoestima, eu já tenho amor, eu já consigo me amar, eu já consigo me olhar, eu já consigo sonhar, eu já consigo saber para onde eu quero ir. Não estou perfeita, mas eu já passei por uma gama de caminho aí que me dá essa estrutura, né? Então, quem você quer ser ou quem você não quer ser, isso está claro para você? Você sabe quem você não quer ser? Você sabe quem você quer ser? Porque quando você não sabe o que você quer ser, você às vezes fica numa situação de vida que não é para você e você vai ficar procrastinando porque aquilo está incompatível com aquilo que você é, com aquilo que você sonha, com a sua identidade. Né? Aquilo está incompatível. E aí é esse conflito entre tarefa e identidade. As tarefas que você faz precisam estar compatíveis. Não adianta, eu tenho uma amiga que é professora de educação física, ela é alta performance em canoagem. Não adianta ela querer me levar para fazer um aulão, me botar para remar. Ela vai estar lá toda feliz, toda dopaminada, eu vou querer morrer. Porque eu não tô, a minha identidade não tá conectada com aquela tarefa. Me chama para ir para uma palestra, para não sei o que, para ir no museu. Caramba, tá de acordo com a minha identidade. Aquilo faz rema no meu coração. Então, às vezes, você tá passando por um processo de insatisfação no trabalho, porque você já não sente que aquilo é o seu lugar, aí você começa a procrastinar. Isso não é uma procrastinação, isso significa que aquela tarefa não está mais congruente com a sua
identidade. E aí, o que eu faço? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão sistêmica, tá? Eu vou explicar. Precisava entender esse conceito aí de tarefa e identidade, tá? Então, vamos lá falar dessas consciências, dessas congruências e dessas incongruências, tá? Existe uma coisa chamada consciência arcaica, e a gente vai começar a traduzir agora alguns conceitos mais sistêmicos, tá? Essa consciência arcaica, ela guarda a consciência do seu clã, né? Quem pertence a esse clã tem X comportamento, certo? Então, eu tô dando um nó aí na cabeça, né, gente? A gente falou um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente vai fechar. Você tá dentro do padrão do clã ou você tá fora do padrão do clã? Isso é uma pergunta. Por exemplo, profissão, né? Todo mundo na minha família é médico. Eu não quero ser médico. Eu quero ser diferente, mas eu não tenho força para ser diferente. Eu não tenho força de alma. Esse é um outro conceito de constelação sistêmica, tá? Então, muitas vezes eu vou ficar ali infeliz, eu vou ficar procrastinando e não vou conseguir entregar, e vou ser um médico medíocre, e vou estar em sofrimento. Por quê? Porque eu tô com uma crise entre tarefa e identidade. Aquilo não tem a ver comigo. Eu tô repetindo e guardando essa consciência do clã, porque eu não tenho ainda força de alma para ser diferente. Eu não consegui ainda ter essa força de alma para romper esses padrões, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso acumular força nessa nova identidade. Então, assim, eu não quero ser médico, eu quero ser malabarista. Então, você vai ter que acumular força nessa nova identidade. Nessa nova identidade que você quer ter. Você tem que acumular força de alma, né? Para fortalecer essa nova identidade. Para que você seja aquilo que você quer. E aí sim você vai ter a sensação de que você não está procrastinando. Porque você vai estar fazendo aquilo que você quer, né? E o que faz com que você fique aprisionado nessa consciência arcaica? A culpa. Então, eu deveria querer aquilo que a minha família quer. Eu deveria ser aquilo que todo mundo na minha família é. Eu deveria limpar a casa como a minha mãe limpa. Eu deveria ter a profissão que o meu pai quer que eu tenha, que todo mundo na minha família tem, certo? Então, essa prisão, né? Essa culpa, essa prisão na consciência arcaica está muito ligada com essa culpa, né? Às vezes eu acho que nessa fase da vida eu só queria estar cantando, porque isso ficou interrompido. Exatamente. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque eu conheço um pouquinho a tua história, né? Então, o que é que tá? Qual é essa crise que existe entre tarefa e identidade? É preciso ser visto, tá? É muito importante que seja visto com carinho, tá? Tudo, simplesmente tudo tá ligado a esse sistema que eu pertenço. Esse comportamento, como eu disse, pode representar alguém, algo, tá? O que você vai fazer então nesse sentido? Acumular força na alma para fazer os movimentos novos. Eu preciso acumular força na minha alma para fazer movimentos novos. Muita gente está no Roma Sistêmica, está falando assim, cara, eu não sei se eu consigo. Por quê? Porque tem essa coisa assim, a identidade nova ainda não está forte o suficiente. Não tem força de alma o suficiente. Né? Você precisa ir acumulando força de alma para fazer um novo movimento, para fazer diferente. Mas você não pode desistir de fazer esse processo. Você não pode desistir de colocar força nessa nova identidade, né? Então, quando eu estou vivendo uma situação que eu não quero viver, ou quando eu estou vivendo uma situação que eu quero viver, mas eu ainda não me sinto forte, das duas formas eu preciso fortalecer a minha alma, eu tenho que botar força na minha alma para mudar a situação ou para fortalecer a nova identidade. Saca? As duas coisas eu vou precisar fazer essa força, né? Ter essa força na minha alma para poder transformar isso, né? E aí, outras coisas que você precisa olhar.
né, para melhorar, para poder ganhar essa força, né? Como é que eu ganho essa força para fazer os novos movimentos? Eu preciso estar no meu tamanho. Como assim, Gel? Como assim estar no meu tamanho? Eu preciso ser a filha. Eu não posso ter julgamentos com meu pai e com a minha mãe. Eu preciso aceitar a vida como ela é. Eu preciso aceitar a minha realidade. Eu preciso aceitar a realidade da minha família, porque quanto mais eu julgo o meu clã, quanto mais eu julgo o meu pai, quanto mais eu julgo a minha mãe, mais preso na consciência arcaica eu vou ficando. Quanto mais preso, menos força de alma. Quanto menos força de alma, mais eu vou repetir os padrões. E é por isso que a gente repete os padrões, tá? Então, quando eu estou fora do meu tamanho, quando eu me sinto melhor, maior, mais foda, mais isso, mais aquilo do que os meus pais, eu não consigo ter força de alma nem para executar a mudança, nem para fortalecer a minha identidade, tá? Isso trava todo o seu fazer. Trava todo o seu fazer, né? Por quê? Porque você está usando toda a sua energia para provar que você faz melhor do que eles, que você é maior, né? Então, nesse momento, você fica completamente travado pela consciência arcaica. Em geral, tá? Tô dando uma explanação sistêmica muito simples, muito rápida, a gente vai aprofundar depois melhor, tá? Em geral, as mulheres se sentem maiores que a mãe e os homens se sentem maiores que o pai, tá? Então, é importante aqui a gente começar a olhar no que eu estou me sentindo superior à minha mãe, no que eu estou me sentindo superior ao meu pai, tá? Porque isso tira a sua força de alma, isso faz você estar no lugar errado, isso faz com que você fique presa, né, nessa memória arcaica, na memória do clã, faz com que você fique presa nessa consciência do clã e aí você vai entrar nos processos de repetição, tá? Você então precisa tomar essa decisão de olhar com carinho para essas relações, né? Então eu não quero mais esse trabalho, eu acumulo forças para mudar de vida. Eu não quero mais viver dessa forma, eu preciso acumular forças para fazer diferente. Eu preciso fortalecer, eu já estou no meu caminho, eu já sei o que eu quero, mas eu não tenho força. Por que eu gosto tanto disso, mas eu não consigo fazer isso? Porque você ainda não fortaleceu de forma realmente retumbante, sacudida, né, a sua identidade relacionada a isso que você está construindo. Então, para tudo isso, você precisa de força de alma, tá? Então, nesse momento, é isso que eu falo. Você precisa... Lá, vamos fazer o resumão aqui, né? Eu entendi, com tudo isso que a gente falou, os dois tipos de procrastinação de manutenção e a procrastinação de desenvolvimento. Depois eu falei lá dos perfis, né, de procrastinador, né? Então, perfeccionista, sonhador, evitador, o criador de crise, o procrastinador ocupado, o orgulhoso. Depois, nós entendemos o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer, o que eu tenho é aquilo que eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que pôr energia na mudança. Eu quero fazer isso aqui que eu já estou fazendo. Eu preciso, nas duas coisas, fortalecer a alma, colocar força de alma. E como é que eu faço força de alma? Como é que eu fortaleço a minha alma para poder entender no lugar onde eu estou, né? Para poder fortalecer a minha identidade, eu tenho que ir lá e fazer esses movimentos de tomar a mãe e tomar o pai. O que é tomar a mãe e tomar o pai? É dizer, pai, eu sou pequena. Mãe, eu sou pequena. E eu aceito que vocês são os meus pais. Eu aceito tudo que nós vivemos juntos. Eu aceito a nossa família. Eu aceito a nossa realidade. Eu não julgo vocês. Eu aceito tudo isso, né? E aí, depois disso, depois que eu consigo entender, eu consigo ver em que local da pirâmide de Maslow eu estou e qual é o meu tamanho, né? Como eu vou me movimentar para ir para o próximo step dessa pirâmide,
né? É acumular força para fazer o movimento de alma. Então, gente, hoje eu passei, caramba, foi quase 1h30 de live, mas eu acho que, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos acumular força para fazer o nosso movimento de alma. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido bastante instrutivo, né? Um beijo no coração de todos. Um beijo bem gostoso. Quinta-feira tem live com as meninas super poderosas, Shirloca, Ellen e Soninha, aqui no Terapia em Ação. Live Ressoar, ok? Elas vão sempre, como sempre, trazendo temas incríveis. Não deixem de estar aqui. Teremos novidades semana que vem. Teremos um devocional a partir do dia 11, às 7 horas da manhã, onde eu vou estar com vocês todos os dias, trazendo estudos espirituais. Nós vamos conversar, vamos bater papo, vamos filosofar sobre espiritualidade, vamos falar sobre nossa vida espiritual, vamos nos conectar com a nossa espiritualidade juntos, tá? Eu faço esse convite para vocês, quem tiver disponibilidade, a partir do dia 11, às 7 horas da manhã, estaremos aqui, né, no nosso clube da espiritualidade, tá bem? Eu agradeço muito. A Glaucia falou aulão, como sempre, show, maravilha, obrigada, me tocou. A Regina falou super fantástica. Ai, gente, é tão bom receber esses feedbacks de vocês, é tão bom, eu sinto que vale a pena, sabe? Tá aqui, né? São 00:50 da matina em Portugal e eu tô aqui realmente feliz. E isso é a grande resposta, né? Eu não procrastino de estar aqui com vocês. Foi toda uma grande brincadeira. Vocês sabem que eu tive um problema, né? Tive um problema gastrointestinal, então eu não tive condições de fazer a live. Mas 7 do Brasil, Sul. Mas eu tô sempre aqui, porque eu não consigo procrastinar com uma coisa que eu amo tanto fazer, que é estar aqui com vocês, que é trocar ideia, que é a gente poder tá junto, né? Tá junto nesses dias todos, crescendo, amadurecendo. A Rob colocou tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É verdade, é muito verdade. Tá bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E quinta-feira, então, com as meninas super poderosas, elas estão fazendo um excelente trabalho, maravilhosas. São as minhas meninas. Por favor, venham aprender com elas, trocar ideias, tá bem? E a partir de segunda, 7 da manhã, no nosso devocional, tá bom? 7 horas da manhã do Brasil, tá bom? Um beijo. Beijo, 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 minhas delícias cremosas. Amo vocês. Bora escangalhar os traumas tudo por aí. Beijo!